Ândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Ora, vivam! Aqui estamos novamente para mais uma sessão de entrevistas, ou seja, das conversas, melhor falando, que temos vindo a ter com os nossos convidados. Hoje temos connosco o nosso amigo Manuel Brígido, que na altura do 25 de Abril, ou seja, no dia 25 de Abril de 1974, o Sr. Brígido tinha quantos anos? 31 anos. 31 anos. E qual era a sua profissão? Bancário. Bancário, e trabalhava aonde? Na Rua do Ouro, mais concretamente. E, portanto, estava em Lisboa. Em Lisboa. Ou seja, no centro nevrálgico, onde se passaram os principais episódios do 25 de Abril. Corretamente. E como é que viveu esse dia? Olha, o dia 25 de Abril, quando apareceu, foi novidade para a maior parte das pessoas. Como é que soube? Estava no banco, entraram lá de assalto, a assaltar o banco, para roubar o banco? Não. Antes de chegar ao banco, eu fazia o percurso para o trabalho no comboio da linha de Sintra. Aí já havia assim alguns discos que havia qualquer coisa em Lisboa que desconhecíamos o que era. Chegado ao Rossio, o alarme já era maior, descemos a Rua do Ouro até ao local de trabalho, e então aí sim, chegámos ao local de trabalho e já havia os piquetes. Era novidade, porque piquetes, o que é que seria piquetes? Piquetes não podem entrar para o trabalho. Nem os empregados, nem diretores, nem patrões, ninguém pode entrar ao trabalho. Então, mas o que é que se passa? Estamos numa revolução. Achámos estranho, eu e os colegas, uma revolução nesta altura. Não se pode entrar ao trabalho. Começámos a pensar, esse piquete era formado, na época, pelos mais politizados, chamamos-lhe assim. Como não podemos entrar no trabalho, começámos a passear por Lisboa, Rua do Ouro, da Prata, Rossio, Restauradores, enfim, todas aquelas ruas do centro, da Baixa de Lisboa. Quando demos por nós, estávamos no Terreiro de Paço, porque já víamos aqui e ali carros militares, jipes, saimites, e descemos até à Praça do Comércio. Na Praça do Comércio, então, é que o alarido era realmente grande, e começámos a pensar que efetivamente seria uma revolução, porque tantos militares ali, na Praça do Comércio, na Rua do Arsenal, na Praça do Município, tudo aquilo era militares de um lado, militares do outro, correrias para a esquerda, correrias para a direita. Chegámos a saber que um dos comandantes daquilo tudo seria o nosso saudoso capitão Salgueiro Maia. Tomava decisões de ocasião, com certeza, porque o momento era de ocasião, porque estávamos na Praça do Comércio e naqueles arredores ali da Praça do Município, onde se centravam os ditos ministérios, os vários ministérios, e ali é que se tomavam conta das resoluções todas. E então foi aí que se apercebemos efetivamente que havia a tal dita revolução. Chegado aí, o tempo passava, decorria, o comércio estava todo fechado, chegámos à conclusão, assim, afinal de contas, nem sequer almoçámos. Onde é que está? Mas não havia onde almoçar. Estava tudo fechado. Havia uma tasca aqui, uma tasca ali, um café, mas nada. Quando demos por nós, eram 2 horas da tarde, já estávamos no Largo do Carmo. Subiram até ao Largo do Carmo. Fomos até ao Largo do Carmo, porque isto, onde é que está o maior alarido? Onde é que estava? Íamos uns atrás dos outros, olha, está a acontecer isto aqui, está a acontecer lá, e lá fomos caminhando, chegámos ao Largo do Carmo. Já havia cravos nessa altura, nas muitas pessoas? Já havia cravos.
Quando subiu para a Rua do Sim, Carmo, sim, mesmo já havia quem andasse já ali com não, cravos. os cravos começaram logo a existir no Rossio. No Rossio, logo. No Rossio, quando... Então foi espontâneo o Sim, aparecimento foi dos cravos. espontâneo, foi espontâneo. Não sabemos como é que realmente começaram a aparecer cravos ali e a dúvida era muito cravos numa altura, então a revolução com cravos, sem prever o que é que realmente a influência que esses cravos iriam ter no futuro. Claro, A dimensão. portanto estávamos no Largo do Carmo. Estávamos no Largo do Carmo, entretanto, aí sim, os cravos nos canos das espingardas das G3 dos nossos soldados eram imensos. Viu? Sim. Havia. O Chaimite. Alguém lhe deu algum cravo? Utilizei. Usou um cravo. Utilizei o cravo, sim, E foi uma menina, se calhar. Foi. Sim. Chegou a certa altura, havia cravos pelo ar espalhados por cima do Chaimites. Dos chaimites. Havia, sim, senhor. E os soldados, coitados, alegres, bem dispostos, sorridentes. E então, nesse Largo do Carmo, aquilo era um mar de gente. Nas árvores, tal como ainda hoje se vê isso nas televisões, nas reportagens da época. Eu presenciei isso, nós presenciámos isso. Ao vivo. Ao vivo, foi mesmo ao vivo. Portanto, o tal mar de gente, as pessoas empoleiradas nas árvores, presenciámos bem isso, vivemos isso com certeza. Nisto, ainda no Largo do Carmo, foi, digamos, talvez o ponto mais assustador que tivemos, porque de repente ouvimos rajadas da G3 contra as paredes, as vidraças janelas do quartel do Carmo, tal como se vê hoje nas televisões, presenciamos isso. Isso, o que é que se está a passar? Concluímos que efetivamente era um aviso do comandante, nesse momento, que era o comandante Salgueiro Maia, o capitão Salgueiro Maia, mas em funções de comandante daquela área, que ordenava a rendição do primeiro-ministro, o Dr. Marcelo Caetano, na época era o primeiro-ministro, como sabemos. O presidente do Conselho. O presidente do Conselho, mais conhecido como presidente do Conselho. Não primeiro, mas era o presidente do Conselho, era a rendição, o aviso de rendição. Aquilo levou alguns minutos que nos pareceram horas, nunca mais víamos o fim daquilo. Novas rajadas e o Chaimite a chegar ao portão principal do quartel do Carmo. Concluímos que esse Chaimite seria precisamente a rendição do presidente do Conselho, do Marcelo Caetano, ao general António Spínola, como soubemos mais tarde, porque naquele momento as vozes eram mais do que mais, eram muitas. Vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Em atos de revolução, com certeza que acontece isso. Mas concluiu-se que efetivamente essas rajadas foi precisamente a rendição do presidente do Conselho ao general António Spínola, e vimos sair o Chaimite com o destino dele e as pessoas. Aí é que realmente os cravos eram muitos. Aquele Largo do Carmo, o chão ficou cheio de cravos, os chaimites, os jipes, os soldados, as pessoas, homens, mulheres, a pularem para cima dos carros. Era, digamos, parecia sei lá o que. Então, e daí veio para casa? Olha, daí saíram 3 da tarde, talvez, 15 horas, e venho para casa. Não se falava noutra coisa, senão precisamente isso. E é uma história típica, que acabou por ser interessante para a minha família. Porque quando chego a casa, estávamos no dia 25 de Abril, era o dia de recebermos o nosso ordenado. Chego a casa sem dinheiro e a mulher diz: pois os vizinhos já estão todos em casa desde as 10 horas. E são 4 da tarde, e tu ainda agora que chegaste. E eu aqui com a mulher e o filho, cheios de fome. Sim, a mulher não vai nada, porque dinheiro também não trago. Não há, não. Mas já é dia 25, mas não se pode levantar dinheiro hoje.
Assim como não se pode levantar no dia 26 nem no dia 27, no banco onde trabalhava. Acontece que quando levantei o primeiro dinheiro, no dia seguinte tive que depositar novamente esse dinheiro. Sim. Porque ainda não havia autorização para levantar dinheiro. Não havia ATMs, não havia nada disso. Claro, claro. Era tudo ao balcão. Mas pronto, a situação, isso é apenas faz parte, digamos, da própria história do 25 de Abril. Acontece ainda que depois... Desculpe interromper. Isso quer dizer que no dia 26 e no dia 27 não foi trabalhar. Não, trabalhar não. Mas foi ao banco. Foi ao banco porque tive mas os bancos estavam fechados. Exatamente. Porque tive, e os restantes colegas tivemos, ou alguns dos colegas tivemos que fazer parte dos tais ditos piquetes de proibição de entrada de diretores e de patrão. E para evitar, eventualmente, que a própria população entrasse dentro. Também, exatamente. Resguardar, portanto, cumprimos o horário de trabalho, a chegada à hora. Felizmente não houve nenhum movimento desses, nem nenhum problema com a banca, nunca, não houve. Nesta revolução não houve. Não. Uma outra peripécia, digamos, que me aconteceu depois, é que começam os tais ditos politizados e começamos a andar uns atrás dos outros. Mas isso já foi em casa de uns amigos. Eu morava na altura na Rua Alva Cacém e tínhamos um casal amigo, já umas pessoas na casa dos seus 60 anos, que o senhor chamava-se António Benfica. Não era desportista, mas o nome dele era António Benfica. E vim a saber que realmente tinha umas influências políticas engraçadas com o passar do tempo. Esse casal tinha 3 filhos, uma filha, 2 filhos. A filha chamava-se Liberdade. Um dos filhos chamava-se Stalin, outro filho chamava-se Lenin. Portanto, não há dúvida que por aí se podia concluir que ele tinha ligações ao governo que estava nessa altura, ao Salazar, ao governo Como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu esses nomes para os filhos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque era difícil. É muito difícil, eu não conheço mais ninguém. E nessa altura ter autorização para se porem esses nomes era complicado. A filha que era a mais nova... A Liberdade ainda era talvez aceitável. Agora os outros era mais difícil pô-los. Eu duvidei sempre desses nomes que existissem e eles mostraram-me os documentos verdadeiros de o chamado cartão hoje cidadão, na época o bilhete de identidade, com o nome Stalin, qualquer coisa Benfica, Lenin, Benfica. Muito bem. E diga-me, pela sua experiência, pelos 50 anos que já passaram, qual foi para si o principal que o 25 de Abril, ou seja, a Revolução dos Capitães de Abril, nos trouxe? Bom, a finalidade do MFA era a liberdade e, portanto, mudar as coisas, as economias todas. Isto levou anos até chegarmos a uma velocidade de cruzeiro. Então acha que já foi atingido? Eu penso que sim, eu penso que essa velocidade de cruzeiro, ou o espírito do 25 de Abril, está consolidado. Só que a pena é que realmente outras forças, se levámos 48 anos a desempatar ou a sair desse estado que se viveu, já estamos nos 50 anos e dá a impressão que estamos a querer voltar a esse passado. O que é, lamentavelmente, é triste, é desolador, pelo menos as pessoas da minha idade e relativamente mais novas, porque vivemos um pouco isso. E se tivermos que voltar a esse passado, não direi que não valia a pena fazer o 25 de Abril, porque o 25 de Abril é o único que realmente deve ser respeitado. Portanto, considera que o mais importante foi a liberdade. Foi a liberdade que trouxe. Porque a liberdade não pensou na guerra que existia nessa altura? Pensámos, momentaneamente não pensámos, mas eu passado... Eu faço a pergunta de outra maneira, se me permite. Não pensou que, nessa altura, tinha um filho? Sim, tinha um rapazinho, 3 anos. Tinha 3 anos. Então, e não associou o facto de ter um filho ao que o 25 de Abril trazia
ia à guerra, ou seja, a possibilidade que haveria dele já não ir à guerra, porque provavelmente isso era apreensivo para os pais. Sim, sim, mas dada a tenra idade que tinha 3 anos e a suposta guerra seria daí a 20 anos, alguma coisa tinha que mudar. Ou seja, tanto fazia ele ir para a guerra como não. Não, exatamente. Eu tinha acabado de chegar, 3 anos antes, eu tinha acabado de regressar de Moçambique, onde estive 4 anos. Também, portanto, por influência da guerra, mas sem grandes problemas. Muito bem. Na área. Muito bem. Considera que a democracia está consolidada ou neste momento, por aquilo que disse há pouco, está em perigo? Perigo talvez não esteja. E consolidada também já esteve mais que o que está agora. Mas eu penso que os homens de bom senso que hão de ver que, efetivamente, a consolidação tem que continuar e o perigo não pode continuar porque realmente outros, pelos tempos que estão a decorrer no mundo, e Portugal está a acompanhar esses movimentos, penso que realmente pode haver efetivamente algum perigo para o futuro. Penso eu. A consolidação da democracia, ela existe e dificilmente teremos que voltar aos tempos de há 50 anos. Se bem que o problema que estamos a viver com as guerras é duvidoso. É duvidoso. Sr. Manuel Brígido, os meus agradecimentos por ter aceito o convite que o Olho do Mosco lhe fez para nos dar o seu testemunho do que viveu e como viveu o dia 25 de abril de 1974 e esperemos que a gente tenha a possibilidade de nos encontrarmos mais vezes para pormos ao serviço de quem nos ouve algumas histórias sobre outros temas interessantes da sua vida. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Muito obrigado, bom dia. E também quero-lhe agradecer precisamente pelo trabalho que está a efetuar e que realmente isto traga qualquer coisa de bom para que toda a gente possa saber, aqueles que desconhecem ou que não souberam bem o que é que foi o 25 de Abril, que realmente meditem bem no futuro, porque isto é sempre positivo. A experiência de há 50 anos, de há 40 anos, a experiência vivida por muita gente, vale a pena ouvir e escutar. Uma bela frase para terminarmos esta nossa colaboração aqui e mais uma vez os meus agradecimentos. E caros amigos, assim damos por terminado o testemunho do nosso amigo Manuel Brígido. Como sabem, fiquem a aguardar pelo próximo testemunho. Até à próxima. Posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.